Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Maravilha, bendito seja o nome do Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai ao Senhor. A palavra de Deus diz que tudo quanto tem fôlego deve louvar ao Senhor. Queridos, com muita alegria, vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos começando mais um culto da família, já em tom festivo, em tom de celebração ao Deus das nossas vidas. É uma alegria muito grande poder estar convosco e eu vos convido nesta hora para nós fazermos uma oração, já iniciando o trabalho, pedindo ao Senhor que mais uma vez, o Deus que tem nos abençoado durante a semana, nos cultos da família, através dos pastores que aqui têm sido usados por Deus, mais uma vez, o Senhor nos abençoe, derrame o seu favor e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Pai, me coloco diante da Tua face, eu te agradeço, Senhor, porque Tu tem nos dado esta oportunidade, esta alegria de podermos falar contigo. Em qualquer momento, em qualquer lugar, nós podemos, Senhor, elevar a nossa voz a Ti, os nossos pensamentos a Ti e falar contigo, sabendo, crendo que Tu és o Deus que ouve e não somente ouve, mas o Deus que responde às orações. Senhor, eu te peço mais uma vez, abençoa o Teu povo, abençoa Teus filhos que precisam de Ti. Nós precisamos de Ti, precisamos do socorro do Senhor. Senhor, vem nos socorrer, vem derramar a Tua graça, o Teu favor sobre nós, pois em Ti esperamos. Senhor, debaixo das Tuas asas nos abrigamos até que passem as calamidades. E cremos que essas calamidades hão de passar e nós, novamente, nos apresentaremos no Teu templo, no Teu santuário, louvando e bendizendo o Teu nome. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém e amém.
Queridos, vocês têm oportunidade agora para louvar ao Senhor com hinos da harpa. Mais uma vez, esta dupla que Deus tem abençoado em nossos trabalhos, missionária Rubenita, a cantora Gabriela estão aqui, o pastor Lávio está aqui à minha frente, compartilhando conosco desse momento de louvor e adoração. Faça isto, louve ao Senhor, porque bom é louvar ao Senhor. Missionária, cantora, podem louvar ao Senhor. Seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar exaltando o nosso Deus. 216, o hino da nossa harpa cristã. Você pode louvar aí na sua casa, exaltando o Todo-Poderoso. Louvai a Deus com júbilo cantando, e seu amor ao mundo anunciai. Em Cristo as glórias juntos celebrando, no Salvador a fama publicai. Os prodígios cantaremos de Jesus o Redentor. Vossa vida bens daremos pra falar do seu amor. Louvai a Deus, Senhor onipotente, a quem devemos nossa salvação. Quem habita os céus, porém aqui presente, seguro guia os seus por sua mão. Os prodígios cantaremos de Jesus o Redentor. Vossa vida bens daremos pra falar do seu amor. Louvai a Deus e alegres adorai-o, mil graças demos por seu grande amor. Com a celeste multidão louvai-o, Deus sempiterno e nosso Redentor. Os prodígios cantaremos de Jesus o Redentor. Vossa vida os bens daremos pra falar do seu amor. Aleluia. Vamos continuar exaltando o nosso Deus com o hino de número 295. Novo canto de louvor, canta já meu coração, hino de paz e de amor, que me traz consolação. Ouve com doce louvor ao Cordeiro divinal. Jesus, canto inspirador,
glorificando ao nosso Deus. Hino de número 299. Cristo, Cristo, um nome sem igual. Aleluia. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em me obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divina sobre as asas de amor, e riquezas que fluem em caudal lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará pra seu lar o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Glória a Jesus, bendito o nome do Senhor. Cristo, Cristo, Cristo é o nome sem igual. Você já tem ouvido, a palavra de Deus tem sido proclamada, e você se lembra que Paulo, nas suas escritas, ou nos seus escritos, ele disse que a ele, Jesus, foi dado o nome que está acima de todo o nome. E é esse nome que nós exaltamos, glorificamos e convidamos você para também, juntamente conosco, adorar e bendizer o seu santo nome. Meus amados, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 8. Estarei lendo do versículo 8 ao versículo 11, ou versículo 10, 8 a 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 8 a 10, que diz: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Atente bem para essa frase. De modo tal que até da vida desesperamos. Mas
já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Se você puder anotar essa última frase, anote. Em quem esperamos que também nos livrará ainda. Ele nos livrará, mais uma vez, nós cremos. Senhor, te louvamos, te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra nos consola, porque a Tua palavra nos fortalece, nos fortifica, e nós, Senhor, amamos a Tua palavra. Senhor, é o nosso prazer, o nosso grande prazer, está em meditar na Tua palavra de dia e de noite. É o nosso alimento, é o alimento para a nossa alma, é o alimento para o nosso espírito. Senhor, é a Tua palavra que nos transforma, é a Tua palavra que nos coloca, Senhor, conforme a imagem do Teu Filho Jesus, como temos aprendido na Tua santa palavra. Continua abençoando o Teu povo, falando com o Teu povo, o Teu Espírito comunicando toda a Tua vontade para nós, o Teu povo. Nós te bendizemos e te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, amados, um momento de louvor. A cantora Gabriela vai estar louvando ao Senhor. E aí onde você está, louve ao Senhor. Se una com seus familiares, clame ao Senhor. Enquanto ela louva, você pode louvar também. Se você não conhece a letra, enquanto ela louva, você ora ao Senhor, clama ao Senhor, e certamente o seu culto está chegando diante da face do nosso Deus. Deus lhe abençoe. Cantora Gabriela louvando ao Senhor. Vamos continuar adorando o nome do Senhor e declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ansiosa espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia.
Aleluia, bendito o nome do Senhor. Queridos, após ouvir este hino tão maravilhoso, o desejo do meu coração, queridos, é que Cristo voltasse agora para nos arrebatar, e então deixaríamos este mundo tão mau, tão perverso, de tantas dores, e então estaríamos para sempre com o Senhor. Aí onde você está, você pode dizer juntamente comigo, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esta é a nossa maior esperança. Glória a Deus por isto. A missionária Rubenita louvando ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar crendo, né? Que o Senhor, Ele resolve todos os problemas. Nem tudo está perdido. Deus resolve, aleluia. Creia nas promessas do Senhor. O nosso Deus não falha, Ele é fiel. Creia na eterna promessa. Deus ainda é o mesmo ainda Ele é. Creia, suas promessas não falham. Passa tudo na vida, mas suas promessas não hão de falhar. Creia, Deus conhece tua vida, porque está abatida tua vida se Deus é fiel. Creia, nem tudo está perdido. Para vencer desafios tu não estás só, tens um Deus. Creia que todo problema um Deus que resolve. Não há barreira capaz de tua fé suplantar. Creia e receba a vitória, ainda a esperança. Creia nas suas promessas, Deus não falhará. Oh, aleluia! Como é bom a gente continuar crendo em Deus que cumpre as suas promessas. Aleluia! Creia, tudo aqui é falível, mas até o impossível nosso Deus resolve. Ele quer. Creia, se tu estás vacilante, Deus está te olhando, te amando e fazendo aumentar tua fé. Creia, pense mais que este mundo tem a chave que abre o caminho que leva ao céu. Creia, nem tudo está perdido. Para vencer desafios, tu não estás só, tens um Deus. Creia que todo problema um Deus que resolve. Não há barreira capaz de tua fé suplantar. Creia e receba a vitória, ainda a esperança. Creia nas suas promessas, Deus não falhará. Creia nas suas promessas, Deus não falhará. Creia nas suas promessas, Deus não falhará.
Maravilha, maravilha, glória a Jesus. Creia. Tudo aqui é falível, mas até o impossível, nosso Deus resolve e Ele quer resolver. Eu li, no momento da leitura da palavra do Senhor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, eu quero repetir para que depois eu possa fazer uma explanação daquilo que eu tenho estudado e que o Senhor me tem feito entender pelo seu Espírito Santo. Paulo então diz, capítulo 1, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 8, ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. É interessante que você possa memorizar ou grifar na sua Bíblia estas expressões de Paulo. Veja o que ele diz: pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Percebam, amados, que estes escritos é de um homem que teve experiências profundas com Deus, experiências íntimas com o Espírito Santo do Senhor. Podemos analisar a vida de Paulo, um homem que chega a escrever nas suas cartas, dizendo que ele teve o privilégio, a alegria de ir até o terceiro céu e ouvir palavras que ao homem não é lícito dizer. Esta foi a experiência deste homem. O homem usado por Deus para expulsar demônios, o homem usado por Deus para curar enfermos, paralíticos foram curados através da vida de Paulo, o Espírito Santo de Deus operando na vida de Paulo. Nós jamais podemos imaginar que um homem como este, que tem experiências tão íntimas com o Senhor, venha ter um momento em sua vida de desespero. Eu não consigo conceber esta ideia, só creio, porque a palavra de Deus diz, está escrito na palavra do Senhor, palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E Deus é tão maravilhoso que Deus, Ele permitiu, Ele fez questão de que esses homens que foram usados por Deus de uma maneira tão poderosa, pudessem escrever os seus momentos de dissabores, os seus momentos de aflições, de angústias. Esse homem foi um homem que passou momentos de grandes angústias na sua vida, um homem que foi apedrejado. Essa questão da sentença de morte na sua vida, que ele fala nessa sua carta, a segunda carta aos Coríntios, uma sentença de morte que ele diz que havia sobre a sua vida, diz ele, já em nós tínhamos a sentença de morte. Vejam só, queridos, não foi uma ou duas vezes que Paulo teve esta sentença de morte sobre a sua vida. No ato da sua conversão, quando ele se converteu ao Senhor, quando ele teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, já inimigos se levantaram contra ele, já o buscavam para o matar. A palavra de Deus diz que ele estava em Damasco e teve que ser descido ocultamente à noite, através das muralhas, em um cesto. Os irmãos o colocaram dentro de um cesto e o desceram pelas muralhas, porque a cidade estava cercada de inimigos, adversários que queriam matar Paulo. Porque eles sabiam que Paulo, ele seria muito influente no meio do mundo cristão, ou no mundo cristão. Ele seria um homem usado por Deus de uma maneira tão poderosa que o evangelho seria pregado em toda a Ásia, em toda aquela região por onde ele andou. Tal foi o poder de Deus na vida deste homem. Mas apesar da unção de Deus na sua vida, apesar do Espírito Santo de Deus estar operando em sua vida como homem, ele teve os seus momentos de fragilidades, ele teve o seu momento de temor. Ora, qual é o homem que não tem o temor da morte? Por mais que nós tenhamos a esperança, a certeza de que um dia
aqueles que morreram em Cristo, ou se nós tivermos morridos, um dia nós seremos ressuscitados. A palavra de Deus nos traz essa promessa. Mas por mais que tenhamos esta promessa, como homens, nós tememos, isso é natural. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8, veja o que diz a palavra do Senhor. Eu espero um pouquinho que você encontre. Abra a sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito para reter o Espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Meus amados, eu vou ler mais uma vez para ficar bem compreensível à sua mente. Veja que Salomão, o sábio Salomão, ele recebeu da parte de Deus a sabedoria, ele procurou investigar tudo o que havia debaixo do céu. E nas suas pesquisas, ele percebeu que nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito, para reter o Espírito, nem tem poder sobre o dia da morte. É uma batalha que nós não temos chance de vencer. Não tem como. Porque, apesar de não termos essa chance de vencer, foi um decreto de Deus. Quando o homem pecou, Deus disse: tu és pó, e em pó te tornarás. Então, aos homens está determinado a morte. A todos os homens. Então, não há homem que escape. Diz a Bíblia: nem tem poder sobre o dia da morte, nem existe armas nessa peleja contra a morte, não existe armas. Não existe riquezas, dinheiro, ouro, prata, que possa comprar a morte, porque ela não está interessada em bens materiais. Não tem jeito, não há armas nessa peleja. Não há o homem forte nessa peleja. Então, quando a morte se aproxima, todos nós, como seres humanos, tememos. Existem algumas razões. Uma, porque nós queremos ficar mais um pouco ao lado dos nossos entes queridos, ao lado daquele a quem amamos. Quando a gente pensa em morte, já vem logo a ideia de saudades. Aqueles que morrem deixam saudades para os seus entes queridos, deixam muitas pessoas chorando, aflitas, amigos que choram e assim por diante. Paulo, nas suas pregações, nas suas viagens, ele diz que na Ásia veio uma tribulação tão grande que ele diz o seguinte: irmãos, não ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Existem momentos na vida que virão tribulações que parece que nós não aguentaremos, nós não suportaremos. Existem momentos que as pessoas dizem: estou no fundo do poço. Aí aparece um pregador, ouvi uma vez um certo pregador, e achei assim louvável a maneira como ele falou sobre essa questão de estar no fundo do poço. Ele falou o seguinte: se você está no fundo do poço, comece a se alegrar, comece a se regozijar em Deus, porque não tem mais para onde você ir. Você chegou no fundo do poço. A partir daí, só tem uma saída, e é para cima. Tá certo? E eu creio que Deus, nosso glorioso Deus, Ele está com a sua mão estendida sobre a tua vida, e você vai sair do fundo do poço, em nome do Senhor Jesus. O Deus que trouxe a salvação para Paulo nesse momento de desespero, ele diz de tal modo que até da vida desesperamos. Existem momentos assim, de agonias, de sofrimentos, de aflições, que nós nos desesperamos da vida. Alguns pensam até mesmo em tirar a sua própria vida, cometer o suicídio, diante de tamanho desespero. Isso acontece com muitos seres humanos. Esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, quantas pessoas estão desesperadas, aflitas, depressivas? Por que razão? Porque há uma sentença de morte. Essa sentença de morte chegou para todos os seres humanos. Em quem nós devemos confiar? Nos homens? Os homens estão fazendo o que podem, mas eles mesmos afirmam: é um inimigo invisível. Se pudéssemos vê-lo, com certeza, nós entraríamos em luta, porque seria um inimigo visível, mas é um inimigo invisível, que vem sorrateiramente e, de repente,
Pessoas estão morrendo, de um momento para o outro estão morrendo. Isso leva as pessoas ao desespero, de tal modo que até da vida, como diz Paulo, desesperamos. Ei, mas o Senhor promoveu este dia, esta noite, para trazer uma palavra ao teu coração. Veja o que Paulo diz. Já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós. É interessante isto, não é? Enquanto não há sentença de morte, pastor Olavo, os homens confiam em suas riquezas, os homens confiam em sua força, no seu intelecto, no seu braço forte, acha que é alguma coisa. E aí quer falar mais alto do que todo mundo, o orgulho toma conta da sua vida, a vaidade, a prepotência, a soberba toma conta da sua vida. Mas quando vem a sentença de morte, pode ser o homem mais poderoso da terra. Quando vem a sentença de morte, ele passa agora a refletir em tudo o que ele fez, como ele tratou as pessoas, como foram os seus relacionamentos. Ele começa a pensar na família, nos filhos. Ele começa a imaginar se de repente lhe fosse dada uma outra oportunidade, se o tempo pudesse voltar para que ele pudesse consertar, reparar algumas coisas que ele fez de errado na vida. Mas quando a morte chega, que bate a porta, só há uma solução. A solução é Deus. A solução é aquele que venceu a morte, Jesus. Estou falando de Jesus Cristo, ele venceu a morte. Por isso, Paulo diz, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Isso Paulo sabia, que Deus era poderoso sim, porque ele já havia tido experiências, usado por Deus para ressuscitar mortos. Houve um jovem que estava ouvindo uma certa vez a pregação de Paulo e, imprudentemente, ele caiu da janela de onde ele estava e caiu morto, mas Paulo, cheio do Espírito Santo, foi, colocou as mãos sobre ele e depois, voltando-se para os irmãos, disse, a alma dele ainda está em sua vida. Ele ainda está com vida. Por quê? O poder do Senhor operou na vida daquele jovem e aquele jovem foi ressuscitado pelo poder do nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus tem poder para retirar esta sentença da sua vida. Eu não sei se a sentença da sua vida é esta pandemia, ou é um câncer, ou é uma enfermidade que o médico já diagnosticou e disse, não tem mais jeito, vá para a sua casa e espere a morte. Mas agora eu estou falando no poder, na autoridade do nome de Jesus. Você que está esperando a morte agora, aí no seu leito, na rede, onde você estiver, quem sabe no hospital, a televisão esteja ligada para que você esteja ouvindo algum programa e você está assistindo esse programa. Eu quero dizer em alto e bom som, você que está esperando pela morte, comece agora a esperar pela vida. O Senhor da vida, aquele que tem o poder da vida e da morte em suas mãos, ele está bem presente, ele é poderoso para retirar esta sentença de morte da sua vida. Basta tão somente que você creia. Paulo diz, para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Enquanto você confiar em você, nada sucederá. Você pode esperar nos médicos, e os médicos estão fazendo o melhor possível. Eles foram convocados por Deus, sim, para cuidar dos seres humanos, eles estudam para isso, e são bem-aventurados diante de Deus, pela profissão que exercem, mas existem momentos que os médicos não podem fazer nada. Absolutamente nada. O que fazer? Confiar em Deus. Paulo está dizendo, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Diz ele, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará. Em quem esperamos que também nos livrará ainda. Quantas vezes vierem as sentenças de morte, confiemos em Deus. Coloquemos o nosso coração, o nosso olhar em Deus e certamente prevaleceremos, certamente Deus nos poupará. Deus não quer que o homem morra, Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz a palavra do Senhor. Por mais que Deus tenha prazer, veja só, Deus tem prazer na morte do justo, porque o justo, quando ele morre, ele descansa nos braços do Pai. Mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Então, ouça essa palavra, e se você ainda não conhece esse Deus, você não conhece esse Cristo, volte-se para Ele. Ele pode te fortalecer, Ele pode te fortificar, Ele pode te aperfeiçoar,
Ele pode te confirmar através da sua palavra, através do seu poder agindo em você, o Espírito Santo de Deus agindo em sua vida. Vejam, amados, não foi somente Paulo que teve esse momento de agonia da morte. O grande profeta Elias, o homem usado por Deus para, na sua oração, em uma das suas orações, ele pediu ao Senhor que descesse fogo do céu e consumisse aquele holocausto, aquele sacrifício, e Deus o atendeu. Elias foi usado por Deus para ressuscitar também um jovem que havia morrido. Ele orou ao Senhor e aquele menino ressuscitou pelo poder do Senhor. Elias foi usado pelo Senhor para dividir as águas do Jordão. Ele foi atravessar o Jordão com a sua capa, ele tocou no Jordão, o Jordão se abriu para que o homem de Deus passasse. Que poder glorioso! Mas em determinado momento, uma sentença de morte veio para a vida de Elias. A rainha Jezabel, uma mulher perversa, maligna, em seus pensamentos, em seus atos, ela propôs em seu coração matar a Elias. Elias, quando soube da sentença, Elias se entristeceu, Elias se angustiou, e a Bíblia diz que ele saiu, foi-se a deitar, saiu para o deserto, deitou-se, dormiu, mas antes de dormir ele disse: Senhor, não sou melhor que os meus pais, tira a minha vida, melhor me a morrer. Diante de uma sentença de morte, o grande profeta se desesperou. Dormiu, foi preciso que o anjo viesse, lhe desse pão, lhe desse água e dissesse a ele: Elias, levanta, come e bebe, porque a tua jornada é longa. Mesmo sendo fortalecido pelo anjo do Senhor, a palavra diz que Elias andou 40 dias, 40 noites e entrou em uma caverna, ainda estava em desespero, porque havia uma sentença de morte. Como aquilo não saiu da sua vida, do seu coração, desespero na sua vida, o Senhor então foi ao encontro dele e perguntou: o que fazes aqui, Elias? Então ele dá um relatório ao Senhor: Senhor, mataram teus profetas, derribaram os teus altares e agora buscam a minha vida, querem me matar, Senhor, desesperado. Mas o Senhor o fez sair da caverna, o Senhor o fez promessas, disse a ele ainda o que havia de ser realizado. Agora vejam, queridos, um homem que estava com a sentença de morte, desesperado por causa da morte, a Bíblia afirma que ele foi tirado da terra sem passar pelo processo da morte. 2 homens na Bíblia que foram tirados da terra sem passarem pelo processo da morte. Enoque, porque andava com Deus, e agradou tanto a Deus que Deus o tirou da terra sem passar pelo processo da morte. E este Elias, que estava tão desesperado, sobremodo agravado, como disse Paulo, por causa da sentença, o Senhor lhe concede o privilégio de ser arrebatado aos céus em um redemoinho, diz a palavra do Senhor. Então veja como nosso Deus age. O Senhor quer te fortalecer. O Senhor quer te ajudar nesse momento de agonia, de desespero, de depressão, de opressão na mente. Você está oprimido na mente. Espíritos agem para oprimir os seres humanos. Mas estou falando nesta noite de um Deus, de um Senhor que tem poder sobre a morte e tem poder sobre os espíritos que vivem a oprimir os seres humanos. Basta tão somente que você creia, e esta sentença de morte sairá da sua vida e toda essa opressão vai desaparecer no nome de Jesus. Queridos, eu encerro a minha pregação falando de um terceiro homem. O terceiro homem que passou também por um processo de agonia. Esse homem se chama Jesus. Mesmo sendo filho de Deus, você sabe da história de Jesus: cegos, mudos, surdos, paralíticos, coxos, mortos, todos foram alcançados pelo poder do nome do Senhor Jesus. Mas houve um momento na vida do Senhor Jesus que a sentença de morte chegou para ele, porque ele foi enviado para isto, para dar a sua vida. Ele sabia do plano de Deus, porque ele estava na eternidade com Deus, elaborando o plano da salvação. E no plano da salvação, ele, Jesus, ele, o Verbo de Deus, a palavra viva, ele teve que se fazer carne, habitar entre os homens, e quando chegou o momento da crucificação, o momento da dor, o momento da agonia, o momento do sacrifício, de ser oferecido em nosso lugar, o nosso Cristo, como homem, ele sentiu também agonia. Tal foi a sua agonia, que um dos escritores dos evangelhos diz que a sua angústia foi tão intensa, que ele suou gotas de sangue.
Ele estava suando sangue diante da agonia. Se você puder, mais uma vez, abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 5, o versículo 7. Veja essa revelação de Deus dada a esse escritor com relação ao sofrimento do Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 5, versículo 7, diz assim a respeito de Jesus: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Vou ler novamente. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Veja só, Jesus ele veio para morrer, e com relação à morte, ele não foi livrado por Deus, não, ele teve que passar, porque ele era o Cordeiro escolhido por Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que deveria ser imolado em nosso lugar. Ele era o nosso substituto. Nós merecíamos esta sentença de morte, de crucificação, mas ele então foi a substituição. Ele foi o substituto, ele veio para nos substituir desse momento tão horrendo, dessa agonia tão horrenda. E o escritor diz que nos dias da sua carne, quando ele foi ao Getsêmani, quando ele ora ao Pai, você está lembrado quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O escritor aos Hebreus, ele revela coisas que os escritores Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não revelam. Foi uma revelação dada a ele. Ele diz: nos dias da sua carne ofereceu com grande clamor. Jesus estava ali no Getsêmani com grande clamor, com lágrimas. Jesus estava chorando em lágrimas, dizendo: Pai, se possível, porque Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Ele iria cair nas mãos de homens ímpios, que o insultariam, blasfemariam, zombariam dele, cuspiriam no seu rosto. Ele receberia pauladas dos homens, murros daqueles homens, uma coroa de espinhos, cravos nas suas mãos, nos seus pés. Ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Como homem ele sentiu. Como Deus, ele disse ao Pai: todavia, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Por 3 vezes ele orou ao Senhor, com grande clamor e com lágrimas, com orações e com súplicas, aquele que o podia livrar da morte. Mas o plano estava elaborado. E o plano só teria efeito se Jesus morresse, se Jesus desistisse da morte. Se o Pai o poupasse da morte, então não haveria mais sacrifício para o pecado e nós estaríamos perdidos para todo sempre. Mas eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, eu jubilo nesta hora, porque como homem ele sentiu a agonia da morte. Mas como Deus, como Senhor, ele disse: Pai, todavia, seja feita a tua vontade. Jesus passou por esse momento tão difícil, tão agonizante, para que hoje nós tivéssemos vida. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Está vivo, vivo para todo sempre. E ele disse aos seus discípulos: todo o poder e toda a autoridade me foram entregues no céu e na terra. E trago à lembrança aquilo que já preguei aqui neste culto. O Senhor se revelou a João, discípulo amado, na ilha de Pátimo, disse: João, fui morto, mas eis que estou vivo, vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ele te livra, ele pode te livrar. Todavia, se por acaso não for a vontade do Senhor te dar este livramento, tenha certeza, há um dia determinado por Deus, em que a morte, de uma vez por todas, será vencida. É o dia da ressurreição. Está determinado o dia em que a trombeta do Senhor tocará. Aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão em um corpo imortal, glorioso, incorruptível, e nós que estivermos vivos seremos transformados juntamente com Ele e subiremos para estar para sempre com o Senhor. Mas nesta noite, confie naquele que pode livrar da morte. Clame ao Senhor, ore a Ele, entregue a sua vida a Ele. Você que nunca teve uma experiência com esse Cristo está me assistindo, você que está desviado, desesperado,
sabendo, você que está desviado, você mesmo, você sabe que isto é cumprimento da palavra de Deus, tudo que está acontecendo, e ouça, coisas piores virão sobre a terra. A Bíblia afirma isso, a Bíblia está se cumprindo. Aqueles que duvidavam da palavra de Deus, agora percebem que estas santas escrituras estão se cumprindo. E a Bíblia afirma que coisas piores virão sobre os moradores da terra. Mas enquanto aqueles que não conhecem ao Senhor temem, nós que conhecemos, nos fortalecemos em Deus, nos refugiamos em Deus. Por isso o salmista disse, Senhor, debaixo das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Elas irão passar. E certamente prevaleceremos diante da face do Senhor. Se você quer aceitar Jesus, esta é a sua oportunidade. E se você está desviado e quer se voltar para o Senhor, é agora, é hoje. Não prorrogue. Renda-se diante da face do Senhor, renda-se aos pés do Senhor. Estarei orando por você, pela sua família. Você que está enfermo, creia no poder do nome do Senhor. E logo após a oração, nós iremos ouvir a irmã Gabriela, vai louvar ao Senhor, a cantora Gabriela, vai louvar ao Senhor Jesus. Ela está ali preparada já para louvar ao Senhor. E estaremos encerrando esse trabalho com oração e com louvor no final, tá bom? Ore comigo em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez diante de Ti, ó Deus, como eu Te louvo, como eu Te agradeço, Senhor, pela Tua bondade e a Tua misericórdia para conosco, como Tu nos fortalece através da Tua palavra, Senhor, através das santas Escrituras, através das experiências de Teus servos, aquilo que eles passaram, pela experiência que eles tiveram diante de Ti, Senhor. E no momento mais difícil de suas vidas, Senhor, eles confiaram em Ti e viram, Senhor, então, Teu braço forte, a Tua mão poderosa, operando em suas vidas e dando-lhes o livramento que eles precisavam. Ó Senhor, eu Te peço nesta hora, continua dando livramento, Senhor, aos moradores da terra. Continua dando livramento, Senhor, aos moradores da nossa cidade de Marabá, das cidades vizinhas, que nesse momento estão assistindo esse programa, aqueles que confiam em Ti, ó Deus, aqueles que esperam no Senhor, a Tua boa mão se estenda, que não haja, Senhor, mais contaminação, Senhor, mas que tudo isso cesse, ó Pai, no nome poderoso de Jesus, que a Tua vontade, o Teu querer, os Teus ensinos cheguem para nós, moradores da terra, mas segundo a Tua misericórdia, ó Deus, Senhor, que as mortes cessem, ó Deus, Senhor, que todo este mal cesse e que haja, Senhor, mudança, haja transformação em nossas vidas. Oh, nós oramos assim porque a Tua palavra diz que se nos humilharmos e orarmos e buscarmos a Tua face, nos convertermos dos nossos maus caminhos, Tu prometeste que ouvirás dos altos céus, perdoarás os nossos pecados e sarará a nossa terra. Por isso é que eu Te peço que haja conversões, meu Deus, que haja mudança, confissões de pecados, e, Senhor, sejamos então sarados no poder do nome de Jesus. Olha para essa pessoa que está aceitando Jesus, que está se reconciliando, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida, assim como nós temos aprendido e cremos, ó Pai. Sobre nós seja a Tua graça, poupa o Teu povo, poupa a Tua herança, abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa a Tua herança, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe, amados. Fique, permaneça aí e preste atenção à letra desse último hino, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos todos continuar adorando ao Senhor. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, ao meu Senhor eu canto. Entoarei louvores, não cessarei
pouparei a carne, mesmo na dor, ao meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. eu não posso retroceder. Meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor, o fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. eu não consigo controlar a emoção, Meu desejo é saltar e correr. há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento e vou adorar. Aleluia. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor, o fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção. Meu desejo é saltar e correr. há uma chama que quer